Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai das luzes, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo e soberano nome nesta noite, ó Senhor. Pai, não olhe para a nossa pequenez, ó Pai. Não olhe para a nossa insignificância, Senhor, pois somos carentes de Ti, ó Deus. Nós necessitamos da Tua presença cada dia mais em nossas vidas, Senhor. Precisamos da Tua palavra, Senhor, para nos guiar os nossos passos nesses dias de trevas, ó Pai. Deus, ministra em cada coração nessa noite, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos ouvidos. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, que traz ao entendimento, ó Pai, as Tuas luzes, ó Deus. Coloca, Senhor, o Teu anjo nesta igreja, meu Pai, para trazer a Tua palavra, meu Deus. E que ela venha, ó Pai, a dar fruto em nossas vidas, em abundância. Assim, ó Deus, nós te oramos, te agradecemos e bendizemos o Teu santo e soberano nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De pé, como estamos, peço aos irmãos que abram no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Isaías 53, do verso 1 ao verso de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos só me acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por a expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, amados irmãos? A igreja pode sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, igreja, hoje é o nosso culto de ceia. Nós participamos da ceia por uma finalidade, por um motivo. Qual é? Lembrarmos do pacto, da nova aliança que Cristo fez para com a humanidade. Então, todas as vezes que nós se reunimos para participar da ceia do Senhor, nós lembramos do pacto, da nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Lembrando que o cálice ou o suco simboliza o sangue de Jesus, mas não é o sangue de Jesus que você está bebendo. O pão simboliza o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo que você está se alimentando. Isso aqui continua sendo suco e continua sendo pão. Foi uma ordem que Jesus deixou. Jesus, ele participou da ceia com os apóstolos, com os discípulos. E o apóstolo Paulo recebeu. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, a igreja estava sofrendo muitos problemas. E aí Paulo foi exortar os irmãos a participar da ceia de forma correta, de forma certa, com coerência, com responsabilidade e, acima de tudo, temor. Com temor. Porque a igreja de Corinto estava passando por um momento difícil. E quando eles se reuniam para participar da ceia, eles faziam de forma tão errada que aqueles que tinham condições financeiras comiam mais do que aqueles que não tinham condições. Aquelas pessoas que não tinham condições nem participavam da ceia. Eles comiam e se embriagavam, dizendo que estavam fazendo isso em memória do Senhor. Paulo vai dizer: eu não glorifico, eu não vos louvo, porque a forma que vocês estão fazendo, estão sendo de forma errada. Então a ceia do Senhor é onde nós lembramos do que? Do sacrifício vicário, da morte de Jesus Cristo. Você lembra do sacrifício que Ele fez? Ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então Ele levou sobre si os nossos pecados. A condenação que era minha, que era sua. O inferno que era meu, que era sua. Deus nos tirou de lá. Deus morreu em nosso lugar. Então é um culto solene. É onde você leva o seu coração, a sua mente voltado a o Deus Todo-Poderoso. Você se lembra do sacrifício que Ele fez por você. Através desse ato Ele demonstrou o seu amor. Ele derramou o seu sangue. Ele morreu em seu lugar. E aí nós estamos aqui por causa disso. Por causa desse sacrifício. A igreja, ela está aqui. E durante essas épocas, essas eras, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo caluniada, mesmo havendo martírio, a igreja está aqui, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Foi lá que Ele venceu a morte. Foi na morte que Ele venceu a morte. Foi lá que Ele venceu o inferno, o Hades, o Guiena. Foi lá que Ele venceu. Foi lá que Ele mostrou a sua vitória. Há um texto, um livro de Salmo, não me recordo agora o capítulo, diz assim: pode entrar, ó Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o justo Senhor, é o Rei da Glória. Bendito seja Deus.
Mas o texto a qual eu li fala de um sofrimento que o profeta Isaías teve. Que visão! Porque essa mensagem aqui, essa carta, esse capítulo, é uma mensagem profética. Foi escrito 700 a 680 a.C., há quase 1000 anos. Ele era um profeta do Senhor, era um homem de Deus, que falava na autoridade do Senhor. Ele levava o recado do Senhor para o povo de Israel, a igreja. E também não só para o povo de Israel, a igreja, como também para os ímpios, as nações inimigas, como por exemplo, Babilônia, Nabucodonosor, Faraó e o Egito, e assim por diante. Então, Isaías recebeu do Senhor essa revelação. Ele recebeu do Senhor e ele profetizou a respeito do sofrimento de Cristo, há 700 anos antes de Cristo. Agora para pensar, como João ficou estarrecido quando teve a visão do Cristo glorificado, quando ele recebeu a revelação do Cordeiro, assim também Isaías ficou, porque ele profetiza a respeito do sofrimento do Messias. Esse capítulo é um capítulo messiânico, que fala do sofrimento de Cristo. Alguns historiadores dizem que Isaías começou o seu ministério profético a partir do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E a Bíblia diz que os anjos, os querubins, os serafins estavam diante do Senhor, adorando a Deus sem cessar. Com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés, e com duas voavam. E a mensagem e o hino de adoração, o cântico, tinha poucas estrofes. E a estrofe do hino era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Era só essa letra, era só esse louvor. E 24 horas por dia, ou melhor, sem parar, sem cessar, esses seres estão diante do Todo-Poderoso, adorando a Deus, adorando ao Senhor. Então alguns vai dizer que o ministério profético de Isaías foi a partir do capítulo 6. Isaías veio de uma família bem conceituada. A história conta que Isaías era um poeta. O cenário histórico do ministério profético de Isaías, filho de Amós, foi a cidade de Jerusalém durante o reinado de quem? De 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O rei Uzias morreu 740 anos antes de Cristo. Ezequias morreu 687 anos antes de Cristo. De forma que o ministério de Isaías, a chamada de Isaías, se estendeu por mais de meio século da história de Judá. Judá era o reino do sul, após a divisão de Israel, logo após o reinado de Salomão. Segundo a tradição hebraica, Isaías foi martirizado, foi cerrado ao meio. Você pega Hebreus capítulo 11, verso 37 e 38, fala sobre os heróis da fé. Ali não está se referindo a ele, mas está se referindo
de pessoas que morreram por causa do Evangelho. Houve um custo para servir a Deus. Como Isaías, como Jeremias, como Eliseu, como outros profetas, eles sofreram muito, padeceram muito por fazer a vontade do Senhor, por fazer a vontade de Deus, mas receberam uma recompensa por não ter me negado diante dos homens. Eu também não negarei diante do meu Pai que estás no céu. Esses homens cumpriram o seu ministério aqui na terra. Lembrando que cada época houve as suas perversidades, latrocidades, dificuldades, esfriamento e assim por diante. Como está ocorrendo nos nossos dias também. Mas sempre o Senhor, bendito seja Deus, sempre o Senhor trouxe avivamento para o seu povo. Sempre o Senhor levantou homens, mulheres, compromissados, com ousadia, cheio do poder dele e do Espírito Santo, para fazer o ID do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 36 e 37. Não é para temermos, mas que honra, eu posso chamar assim, missionária Érica, que privilégio, presbítero Júnior, eles tiveram por padecer, por morrer, por ser martírio, por causa do Evangelho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 36 e 37, me acompanha, diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Verso 37 diz: foram apredejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha o verso 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O escritor enfatiza dizendo: o mundo não era digno. O mundo não era digno. Sabe o que é isso? As pessoas, este mundo não era digno de receber o sangue desses homens que morreram por causa do Evangelho, que morreram por causa de Deus. Nada os separou de Deus. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles eram presos, quanto mais eles passavam dificuldade, mais perto do Senhor eles estavam. O pão faltava, Deus era o pão. A água faltava, Deus era a água. O frio vinha, Deus era o calor. O desânimo vinha, Deus é o ânimo. A fraqueza vinha, Deus é a força. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. E assim também Isaías está nesse contexto como herói da fé, como homem de Deus. Uma coisa é ser crente, uma coisa é ser obreiro, outra coisa é ser chamado homem de Deus, uma mulher de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, no contexto bíblico, é uma pessoa que se reserva, se esvazia deste mundo para viver inteiramente para Deus, somente para Deus. Isaías, como eu disse, aparentemente previnha, veio de uma família influente, família de classe alta em Jerusalém. Ele tinha boa instrução, era talentoso como poeta e também estava familiarizado com a realeza e era conselheiro profético dos reis quanto aos assuntos estrangeiros de Judá. A gente imagina que os profetas só vêm na classe baixa. Não, tem pessoas que tinham dinheiro
poder e o Senhor chamou. Exemplo disso, Abraão. Quando Abraão saiu da cidade de Ur, dos caldeus, o pai dele era um empresário da sua época. Abraão ouviu a voz do Senhor e saiu da terra, da cidade do Ur, dos caldeus. Ele foi em direção à voz do Todo-Poderoso. E aqui eu já abro um parente para dizer para mim e para você: vai na direção da voz do seu Senhor. Siga os seus mandamentos, siga as suas leis e ande por esse caminho, a lei do Senhor, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Hoje em dia você vai ouvir falar profeta do raio-x, profeta Kadosh, profeta da revelação, profeta do milagre, profeta do Pix, profeta do YouTube, e profeta, mas não é como esses homens. O profeta na época desses homens não queria ir, porque não é fácil levar a mensagem do Todo-Poderoso. Então eles, bendito seja Deus, iam fazer a vontade de Deus, sabendo que a consequência, a recompensa, talvez seria o martírio, a morte. Jeremias chegou no seu rei e disse: se arrependa. Olhou para a nação: saia dessa imoralidade, se arrependa. Vocês estão se embriagando com o cálice da imoralidade. Eles tamparam os seus ouvidos e não deram ouvido à voz do Senhor que estava usando o profeta. E a Bíblia diz que Deus velou pela sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele permitiu que na Babilônia, que Nabucodonosor viesse e sitiasse a cidade e levasse os jovens prisioneiros para a Babilônia. Só que ele foi guardado. Olha que jogaram ele dentro do calabouço, Deus guardou. Ele era chamado de profeta chorão, não porque ele tinha medo, é porque ele chorava pelo povo, ele intercedia pelo povo, ele não queria que as pessoas fossem punidas, e é por isso que ele alertava: se arrependa, deixa, paga, Deus não está se agradando, Deus não quer saber das suas ofertas, dos seus holocaustos. Vocês ofertam a mim, vocês dão holocausto a mim, vocês fazem sacrifício a mim, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia. Isaías foi casado com uma profetisa e teve 2 filhos. Isaías capítulo 8, verso 3 diz: e fui ter com uma profetisa, a mulher dele, a esposa dele também era profeta, família sacerdotal. Você que é casado e é cristão, acompanhe a sua esposa, acompanhe o seu esposo. Bendito seja Deus. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal Asbaz. Aí o outro filho que ele teve está lá em Isaías capítulo 7, verso 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e o teu filho Sear Jazubê, sai ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavradeiro. Então Isaías era casado e tinha 2 filhos, e era uma família sacerdotal, mas era um homem de Deus, um homem de Deus. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que a mulher dele, a esposa dele, era profetisa, então ela também era uma mulher de Deus. Glória a Deus. Está faltando isso nos nossos dias, homem de Deus, mulheres de Deus. Tem, está faltando, mas tem. É o que Deus disse para Elias: Elias, não tem só você como profeta, tem os 7.000 que não se venderam e nem se corromperam, estão sofrendo por causa do Evangelho. Homens de Deus, glória a Deus. Mas vamos trabalhar agora esta visão.
Eu poderia dividir esse livro de Isaías em duas partes. São 66 capítulos, né? E nós temos a parte, porque o tema trata do juízo e da salvação. É um livro profético. Mas vamos lá, vamos para voltar a Isaías 53. Bendito seja Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O propósito de 3 partes é evidente na escrita de Isaías. Primeiro, o profeta primeiro confrontou a sua própria nação, ou confrontou a sua própria nação, e outras ações na época com a mensagem direta de Deus sobre o pecado deles, isto é, a provocação e rebeldia contra Deus, o ato de seguir os seus próprios caminhos e as suas consequências na forma de um juízo próximo que viria da parte de Deus. Segundo, baseado nas visões e revelações de Deus, Isaías profetizou uma mensagem de esperança para a futura geração do exilado. Quem eram os exilados? Os judeus, deportados da sua terra natal. Eles estavam em cativo. Então, Isaías também foi importante no cenário onde os patrícios estavam cativos e Deus trairia refrigério. Deportados da sua terra natal depois da queda e derrota de Judá, infligida pelos babilônicos, que seria, ao seu tempo, libertado do cativeiro. Olhando para a nação israelita, Deus sempre permitiu situações. Por quê? Porque o povo se rebelava, o povo era rebelde. Deus deixava uma lei, e eles não seguiam a lei, e por conta disso, por causa da sua desobediência, Deus permitia fome, permitia uma nação levar o seu povo a cativo, por causa da desobediência. Foi isso que Deus disse para Samuel, que era o intercessor de Saul. Saul foi ungido a rei, e não foi o povo que escolheu, foi o próprio Deus que enviou Saul. O Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul então tinha tudo, irmão, para seguir em frente e a sua descendência nunca terminar de ser rei ou monarca. Era só ele cumprir e seguir os mandamentos do Senhor. Só que ele era desobediente. Deus dava uma ordem e ele fazia por incompleto. E muitas das vezes não fazia. Então Samuel intercedia por ele. E em nenhuma dessas orações Deus olhou para Samuel e falou assim: não adianta você orar mais. Aí parece que Deus é meio duro, né? É ruim. Não é isso que está acontecendo no texto. Eu rejeitei Saul. Mas por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou a lei de Deus primeiro. É por isso que Deus, usando Samuel para repreender Saul, ele diz: é melhor você obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício é como pecado de feitiçaria, mas a obediência ao Senhor são sabedoria. Olha o que diz Provérbios: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É temer a Deus, é temer ao Senhor. Tema Deus, tema o Senhor, tema Deus, tema o Senhor, referindo-se a mim, referindo à igreja, porque é o Espírito Santo que trabalha na minha vida. Então o que ele diz para mim e para você? Tema a mim, olhe para mim, siga a mim, tema a mim. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. E finalmente, onde nós vamos expor, Isaías profetizou que Deus enviaria o Messias, o ungido, o Salvador, cuja mensagem de salvação do fim englobaria todas as nações da terra. Ou seja, o rei viria para salvar as pessoas, salvar aqueles, tanto judeu como gentil, aqueles que abrissem o seu coração, aqueles que deixassem Jesus entrar, seriam salvos por ele. E todo o livro do Apocalipse se refere ao juízo de Deus e também fala de um redentor.
toda a Escritura fala a respeito do Cristo Salvador. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 17, diz que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Cristo está no Antigo Testamento, Cristo está no Novo Testamento. E João capítulo 20, verso 30 e 31 diz que muitos sinais, muitos ensinamentos Jesus fez e não foram escritos no livro, mas se fosse escrito, não caberia no mundo. Ou seja, há feitos, há milagres, há mensagem, há sermão e atributos de Deus que a igreja nunca soube. Glória a Jesus. Esse é o Jesus da igreja. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu general de guerra. Esse é o Rei Todo-Poderoso. É o Senhor que vai na frente da batalha. Esse é o Senhor quando você levanta para sair para trabalhar e te guarda. Esse é o Senhor que te fortalece quando você está fraco. Esse é o Senhor que te anima quando você está desanimado. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Rei. Oh, glória seja dada a Deus. Eu estou arrepiado aqui. Aleluia! Mas aqui, Isaías prevê o que de fato aconteceu quando Jesus esteve aqui. Ele não foi só rejeitado em vida. Lá atrás, Deus deu uma ordem e eles não deu crédito à pregação. Tanto no Antigo Testamento, tanto com a igreja do Antigo Testamento, como também com a igreja do Novo Testamento. Veja só, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja João capítulo 12, verso 87. João vai trazer a narrativa de Jesus. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Olha o verso 38 de João capítulo 12. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Cristo estava aqui, em carne. E as pessoas ouviam sua mensagem. Chamavam ele de demônio. Chamavam ele de chefe dos demônios. Rejeitaram a Cristo. Mas nem todo mundo fez isso. Olha o que diz João capítulo 1. Que todo aquele que creu se tornou filho de Deus. Louvado seja Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Paulo agora, aqui, está dizendo para a igreja de Roma, e ele traz à memória a mensagem profética. Olha o que diz, a parte B: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Paulo está ensinando aos irmãos não rejeitar a palavra, porque a palavra vem, e quando ela vem, a gente ouve, e quando a gente ouve, a fé é viva, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ei, calabachuga de calamaia. Como que eu alimento a minha fé? Como eu renovo a minha fé? Como eu levanto a minha fé? Através da esperança, das boas novas. A palavra de Deus, ela não é só presente, ela não é só passado. A palavra de Deus é futuro também. É o Senhor Jesus falando com a sua igreja. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Isso é um texto clássico de Martinho Lutero. Quando ele se depara com esse texto, Martinho Lutero se martirizava. Ele pegava o chicote e se batia. Ele achava que ele já estava perto do inferno. Ele sentia os seus pés pegar fogo. Ele se condenava todos os dias. Ele era um monge, ele era um católico, ele era um bispo. Mas quando ele se deparou com esse texto, ele disse: o justo viverá pela fé. Aí ele entende: a salvação não é por aquilo que eu faço, a salvação é por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele entende o que ele faz:
vai para o pátio e coloca 95 teses, porque ele recebeu de Deus a revelação profunda a tal ponto de tirar o peso, a condenação sobre ele e olhar somente para a cruz. Oh, Jesus! E olhar somente para a cruz. Sabe qual é o teu erro? É que você olha tanto por aquilo que você faz. Ah, eu sou imprestável. Ah, eu peco. Ah, não sei o que lá. Ah, não sei o que lá. Olhe para a cruz. Somente para a cruz. Olhe para Cristo. Você vai ver a força que Ele vai te dar. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Vamos para o verso 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui você vai encontrar agora o que eu vou ler, o Salmo de número 22, verso 6. Mas aquele salmo é um salmo messiânico, é um louvor messiânico. Olha o que diz o verso, Salmo de número 22, versos 6 e 7. Mas eu sou velho, o salmista está dizendo. Mas ele está profetizando, ele está falando a respeito do Cristo. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça dizendo. O que fizeram com Cristo quando ele estava na cruz? Zombavam dele. Desce daí, você salvou tanto aos outros, agora não salva a ti mesmo. Foi assim que Cristo sofreu. Mas olha o que diz Mateus capítulo 27, verso 30 e 31. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, olha aí, e batiam-lhe com ela na cabeça. Olha o verso 31. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e levaram para ser crucificado. Foi isso que fizeram com meu Senhor. Foi isso que fizeram com o teu Senhor. Foi isso que fizeram com Cristo. Glória a Deus. Mas olha o verso de número 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sim, meu Deus. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o plano do resgate. Olha o plano do nosso resgate. Meu Deus. Aleluia. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. O que é isso, pastor? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então corra para os pés de Jesus rapidamente. Se lance aos pés dele. Pastor, mas eu faço tanta coisa errada. Só se lança. Só se entrega para Cristo. Deixa que as demais coisas Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Olha o que diz Isaías 53, verso 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Romanos capítulo 4, verso 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Foi necessário Ele ser moído, foi necessário Ele ser morto, foi necessário, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ou seja, irmãos, a partir disso, nós
nós não morremos mais. Agora vamos entender, pastor, como assim? Se permanecemos em Cristo, a carne morre, mas você não morre. E a morte aqui, a carne morre, mas você não será lançado para o Hades, lago de fogo e de enxofre. João capítulo 11. Marta e Maria, se vocês creem em mim, ainda que eu esteja morto, viverá. Se vocês continuarem crendo em mim, ainda que vocês estejam vivos, ainda que eu esteja vivo, vocês nunca morrerão. Isso fala de condenação, de sentença. Só temos um caminho para termos a vida eterna: só Cristo, somente a Jesus. Somente a Jesus. Não é por obras, não é por anjos, não é pelo pastor, não é por placa, não é pelos irmãos, não é pelos obreiros, não é pelo poder. É somente a Cristo que vai levar você para a vida eterna. João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí um dos discípulos diz: mostra-me o Pai, e já basta. Aí Jesus, que é onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo diz: quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim é o Pai, porque eu e o Pai somos um. Somente a Jesus, só pelo caminho de Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Não negue a Cristo, não venda a sua primogenitura, não troca a sua primogenitura pelo prato de lentilha. Não venda, não troca, não negocie. Isso é passageiro, a taça vai corromper, vai enferrujar. Mas faz igual Paulo disse: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz e justiça e alegria do Espírito Santo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 3: porque primeiramente vos entreguei, e o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Antes de Cristo sofrer, antes de Cristo morrer, antes de Cristo padecer, as Escrituras, a lei, o pergaminho, a palavra de Deus sempre falou sobre a redenção, sobre a salvação, e não há ninguém que apague isso, porque Cristo venceu a morte, venceu o inferno e garantiu a salvação da igreja. Eita, glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, o que eu faço? Ore para as pessoas serem salvas, ore para as pessoas serem alcançadas, evangelize as pessoas, entrega o folheto, fale do Evangelho, pregue Jesus, fale do amor de Deus, para que as pessoas se convertam a Cristo. Pregue o Evangelho. Vamos para o 6. Bendito seja Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos para 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Porque reis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro diz para a igreja: antigamente vocês andavam erradamente pelo caminho, nós andávamos erradamente pelo caminho, mas agora, como ovelha desgarrada, perdida, mas agora voltado a quem? A Cristo, o pastor da igreja, o bispo da igreja, o bispo, o pastor da vossa almas. Quem é que vela pela minha alma? Quem é que vela pela tua alma? É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz Isaías 53, verso 7.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele tem toda a autoridade. Ele não abriu a boca porque ele não quis, mas se ele quisesse abrir a boca, e se ele quisesse, ele não precisaria clamar os anjos para descer, para aniquilar a terra, destruir a terra. Ele mesmo fazeria isso, mas ele não quis. Ele ganhou no silêncio. Que tremendo. As pessoas o acusando e ele em silêncio. Vamos para o texto, Mateus capítulo 27, verso 12 e 13. Eita glória. Diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Uma acusação. Ele não tinha nenhuma culpa. Mas olha o verso 13. E disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifica contra ti? E o verso 14 diz: e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que Pilatos estava muito maravilhado, ficou admirado por ver o comportamento de Jesus, por ver ele não se defender, mas pelo contrário, ele estava debaixo da autoridade do Pai, da vontade do Pai. Ele disse: Senhor, se o Senhor puder, afaste de mim esse cálice, mas todavia não faço o que eu quero, mas o que tu quer, que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita. E mudo ele ficou, e até em silêncio as pessoas se maravilhavam dele. Ai, calama, chora de calamaia. Aleluia. Aleluia. Então, igreja, fique tranquilo quando ele não falar com você, ele está com você. O silêncio dele é resposta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O silêncio dele é resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Esse é o meu Deus. É nele que eu me apego. Quando eu estou aflito, ele vem e me refrigera. Quando nós estamos desanimados, ele vem e nos anima. Quando estamos cansados, fadigados, ele vem e nos ergue. Bendito seja Deus. O que espera no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. O que é isso? Lembra quando José de Arimateia e Nicodemos, convertido. Nicodemos, para quem não sabe, era um dos príncipes. Ele frequentava a sinagoga. Ele trabalhava na lei. Então o que acontece? Ele se converte a Cristo. João capítulo 3. E quando ele se converte a Cristo, ele sofre por causa da perca, da dor. Ele vê Cristo sofrer. Aí o que ele faz com José de Arimateia? Vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Então Cristo foi colocado num sepulcro de pessoas ricas. Olha o texto. Olha o que João está profetizando. Você percebe que há uma harmonia. Glória a Deus. E as pessoas querem mudar a palavra de Deus. Quer atualizar? Atualizar o quê? 700 anos antes de Cristo se cumpriu. E depois de 2000 anos, olha para a natureza. Olha para a natureza. Olha para o estado da igreja. Olha a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Olha a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. A palavra de Deus é mais atual do que a revista Isto É. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal. A palavra de Deus é mais atual do que o noticiário. A palavra de Deus, ele é passado, presente e futuro. Ele é Deus, é a palavra do Senhor. Ai, calamaçulha de calamaia. Ainda maior de raia. Há dúvida nisso, igreja? Há dúvida nisso, igreja? Se apega à palavra, come essa palavra, se alimenta dessa palavra, mastiga essa palavra, mergulha nessa palavra, lança sobre essa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Desejar efetuosamente como menino nascido o leite materno puro, que é a palavra de Deus. Aleluia. Beba, coma, se alimenta. A sua vida não será mais a mesma. Beba, coma e se alimenta.
Eu não estou dizendo que você não vai sentir tristeza. Na tristeza, você saberá lidar, porque a palavra vai te ensinar. Na angústia, você saberá lidar, porque a palavra vai te ensinar. Na fraqueza, você saberá lidar, porque a palavra vai te ensinar. Aleluia! Na perca, você saberá lidar, porque a palavra vai te ensinar. Aleluia! Nos ganhos, você saberá lidar, porque a palavra vai te ensinar. 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 Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e 22 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano. Não cometeu pecado. Siga as pisadas de Jesus. Ande pelos caminhos de Jesus, em seus passos, como Jesus agiria, como Jesus ia fazer. Quando você estiver sem saber o que fazer, Senhor, eu não sei, me ajuda a fazer o que eu devo fazer. Senhor, eu não sei como agir, me ajuda a agir como eu devo agir. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me auxilia. Senhor, eu não sei falar, eu não sei o que falar, mas coloca as palavras na minha boca. Jesus disse: não se preocupais com o que vocês vão falar, eu colocarei a palavra na vossa boca. Olha o que diz João capítulo 3, verso 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se fez maldito por mim e por você. Agora nós vamos ler do 10 até o 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você possa se perguntar: mas por que toda vez que o pastor prega ele chora? Como não vou chorar? Aleluia a Deus. O Chico está dizendo lá atrás que ele também chora. Todos vocês têm que chorar mesmo. É Jesus falando comigo e com você. Aleluia a Deus. Que eu possa chorar sempre. Porque eu estou sendo alimentado dessa palavra, eu estou sendo fortalecido por essa palavra, eu estou sendo renovado por essa palavra, eu estou sendo curado por essa palavra, eu estou sendo animado por essa palavra. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Cristo é a palavra. Glória a Deus. Isaías 53, verso 10 ao 12 diz: todavia ao Senhor agradou-lhe moê-lo, fazendo-o enfermo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha o 12: por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá, e ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 e 21 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Sabe o que é isso? Você é justificado nele. O sangue dele te justifica, te limpa, te purifica. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 9: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Nunca teve, mas ele se deixou, ele se entregou
para morrer em nosso lugar, e foi na morte que ele venceu a morte. Enquanto as pessoas diziam, é falso profeta, era só mais um que veio, ele se levantou, ele ressuscitou. Oh, glória a Deus, é a esperança da igreja, porque talvez os irmãos ficaram até meio confuso, meio duvidoso, mas quando ele vê Cristo ressuscitado, não glorificado, só João viu Cristo glorificado, mas eles vê Cristo ressuscitado, com as marcas na mão, oh glória a Deus. Aí ele olha para a mulher e diz, olha, não encoste, porque eu ainda não subi ao Pai, vai aos teus irmãos, visa, anuncia, prega que Jesus não está aqui, mas ressuscitou, ele quer ressuscitar você, ele quer dar vida para você, ele quer limpar você, ele quer purificar você, ele quer santificar você. Deita, se derrama, mergulha nessa graça salvadora. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11 diz, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Aleluia. Olha a oração de Jesus. João capítulo 17, verso 1 e 3. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos entender? Oh, igreja, sequestrei teu filho e eu quero resgate. Quanto? 10 milhões. Vale? 10 milhões. Eu não tenho, se vira, dá um jeito, pega emprestado, vai no banco. Já viu o filme de resgate? Olha o que Jesus fez. Deus enviou seu filho. Por quê? Por resgate. Porque o juízo dele era sobre as nações. E o mesmo Deus que enviou seu filho para receber de Deus o juízo, se alegrou, porque Cristo padeceu por mim e por você, porque Cristo cumpriu o objetivo, cumpriu o propósito, cumpriu a vontade do Pai e venceu a morte, e também para a sua igreja, para o seu povo. Mas olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é o teu advogado. Ele é o teu advogado. Fecha os teus olhos agora e inclina a sua cabeça. Mas eu vou recitar esse texto. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31 ao verso 39. Fecha os teus olhos e pensa no que Cristo fez por mim e por você. Mas olha o que diz o texto, de olhos fechados. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória seja dada ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quem pode acusar? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará? Quem acusará? Quem acusará os escolhidos de Deus, aqueles que têm o selo, a marca do sangue de Jesus, o selo do Espírito Santo? Quem se atreve a fazer isso? Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Não é só simplesmente vencedor, é mais do que vencedor. Não é só simplesmente vencedor, é mais do que vencedor. Porque Cristo venceu e Ele nos garantiu a vitória, amada igreja. Porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, eu posso andar e até morrer. A carne pode descer à sepultura, eu posso continuar em vida, no sofrimento, angústia, tristeza. Nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem o diabo, nem o presente, nem as coisas presentes, nem o que há por vir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar para nós passarmos para a ceia. Glória a Deus. Como é que está o seu coração agora? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Bendito seja Deus. Com essa graça que estamos tendo nessa noite, nós vamos orar. E você, ore comigo. Apresenta tudo para Deus. Sua fraqueza, sua tristeza, suas angústias. Apresenta tudo para Deus, as suas preocupações. Fala com Deus. Ora a Deus, ora o Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. E vimos que o Teu servo, o profeta Pai Isaías, ele trouxe para a nação, para a igreja, aquilo que ia acontecer mais tarde. O sacrifício, a rejeição. Mas por causa desse ato, salvou a muitos. Oh, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Os profetas não conseguiram convencer as pessoas. O sacerdote não conseguiu convencer as pessoas. Os reis não conseguiram convencer as pessoas. Somente o Senhor. Só o Teu Divino Espírito Santo nos resgatou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Pai, nesta noite, porque nós somos tão fracos, tão débil, tão falho. Não saia nem um segundo sequer. Continua conosco, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor.
porque nós somos uma presa fácil na mão dos inimigos. E eu te peço, Pai, eu choro, eu imploro, quando eu pensar em pecar, quando eu pensar em abandonar, me resgata todos os dias, Senhor. Me abraça, Senhor. Me ajuda, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Senhor, continua conosco. Continua com a tua igreja, Senhor. Porque a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não só mora comigo, mas reina sobre mim, reina na minha vida, reina no meu casamento, reina na minha casa, reina no meio dos meus filhos, reina no meio dos meus negócios, reina no meio dos meus trabalhos, reina em tudo, Senhor, reina em tudo, Senhor. Dirige a nossa vida, guia nossas vidas, Senhor, porque precisamos de Ti todo momento, todo momento, todo momento, todo segundo, porque o velho Adão quer voltar a reinar, o velho homem quer voltar a reinar. Eu te peço, Senhor, me abraça, Senhor, e me revista do teu poder, me revista do teu Espírito Santo. Me revista, me encha da tua presença, porque eu não posso ficar um segundo sequer sem a tua presença. Eu não posso ficar longe da tua presença. Então me dê força para orar, me dê força para me alimentar da tua palavra, me dê força para jejuar, me dê força para vir aos cultos. Me fortaleça, Senhor. Oh, Espírito Santo, aquece o nosso coração, fortalece, Pai, a nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus.